Irmãos, vamos dar início então ao nosso culto, adorar o Senhor Deus, prestar o devido louvor ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo ele venha estar nos dando discernimento, entendimento espiritual, para que nós possamos absorver o máximo da mensagem que vai ser pregada, dos louvores que serão entoados aqui essa noite. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Essas bênçãos, Pai, que nós só adquirimos mediante o sacrifício do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Nesse momento, que nós possamos prestar um culto que de fato, Pai, agrade o Senhor, um culto que de fato glorifique o Teu santo nome, um culto que esteja alicerçado no padrão que o Senhor estabeleceu para que nós cultuássemos o Senhor. Que tudo aqui que será feito, Pai, chegue até Ti como aroma agradável, desde os louvores até as nossas orações. Esteja conosco nesse momento, nos dando discernimento e entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, façamos uma leitura bíblica no Salmo de número 100. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 100. A palavra de Deus diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Um salmo aí de louvor ao Senhor Deus que nos convoca a prestar o culto a Ele e entrarmos na sua presença com o nosso espírito satisfeitos nele. A minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo,
Nosso irmão Davi estará fazendo uma oração
tanto pelos dízimos como também pelos louvores aqui entoados. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos por esse culto que estamos rendendo ao Senhor, agradecemos por poder entoar esses cânticos, por trazer nossas contribuições à casa do Senhor. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando agora o momento da mensagem, que o Senhor venha estar com o pregador, que sejam as suas palavras através dele hoje. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, boa noite primeiramente, tá bom? Eu desejo a todos os irmãos a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Nesse momento a gente está passando para o momento da exposição das Escrituras, onde nós iremos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós sabemos que o conhecimento de Deus ele é inesgotável, é tão abrangente que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos: ó profundidade da riqueza quanto da sabedoria de Deus, né? Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Então ali a gente vê o apóstolo Paulo naquela breve doxologia mostrando o quanto o conhecimento de Deus é abrangente e ultrapassa a mente finita humana. Então a palavra de Deus ela está sempre aí nos trazendo conhecimentos novos, aplicações novas, justamente com o propósito de que a nossa vida cristã ela esteja em constante santidade. Amém? Irmãos, abra comigo a Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Eu confesso para os irmãos que essa mensagem, ela foi aí preparada de última hora. Infelizmente, o pastor Cleiton ainda está um pouco debilitado devido aí à gripe que o assolou. E ele me enviou a mensagem um pouquinho tarde, então eu tive que preparar um pouco às pressas essa mensagem. Todavia, eu creio que a palavra de Deus, ela sempre tem a nos ensinar. Independente se ela está sendo pregada de maneira simples, ou de maneira culta, de maneira profunda, ou de maneira mais superficial. De qualquer forma, a Escritura ela sempre nos ensina. Irmãos, Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: Jesus é interrogado acerca do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto os tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Irmãos, a gente precisa trazer algumas ideias preliminares acerca do Evangelho de Marcos, que são necessárias para que a gente possa entender o objetivo de Jesus com essa parábola, com essa conversa que ele teve com essas pessoas que estavam ali reunidas ao seu redor. Primeiro, o Evangelho de Marcos, ele é um dos evangelhos sinóticos. Existe uma tradição conhecida como tradição sinótica. O Evangelho de Marcos está dentro dessa tradição. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são esses evangelhos que possuem uma mesma estrutura, uma mesma visão. Até porque a palavra sinótico vem da palavra grega sinopsis, que significa visão em conjunto, ou a mesma visão, mesma ótica. Então é por isso que você vai ver constantemente histórias comuns aparecendo tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, assim como também no Evangelho de Lucas. Não somente histórias parecidas, vocês vão ver termos também sendo parecidos, similares entre esses evangelhos. Você vai ver também estruturas sintáticas, orações que são similares dentre esses três evangelhos. Esse evangelho é provável que ele tenha sido escrito em Roma,
E tanto Eusébio de Cesareia, assim como Clemente de Alexandria e Irineu, eles compartilham da ideia de que esse evangelho foi escrito em Roma, porque foi um evangelho escrito a partir de uma pregação que Pedro teria feito em Roma. Ou, em outras palavras, esse evangelho foi escrito a partir das reminiscências do apóstolo Pedro. Para ser mais preciso, nós poderíamos dizer então que o evangelho de Marcos poderia ser considerado o evangelho de Pedro, porque Marcos ele apenas está redigindo o que Pedro viu ao longo da sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo na vida terrena. Todavia, alguns historiadores eles entendem que de fato essa conclusão acerca de Pedro ter sido aquele que proclamou essas palavras para Marcos e Marcos então escreveu, devido a vários documentos antigos que comprovam isso. Por exemplo, existe um documento muito antigo que é o documento de Papias, e nesse documento de Papias, Papias descreve que Marcos havia andado com Pedro, e esse evangelho ele tinha sido construído a partir das reminiscências do apóstolo Pedro. E o documento de Papias é um documento muito respeitado na tradição cristã, e está aí para poder comprovar essa ideia, essa perspectiva de que de fato o evangelho de Marcos foi escrito a partir de uma pregação ou das reminiscências do apóstolo Pedro. Todo evangelho ele costuma ter uma palavra-chave, um termo-chave, um termo que se repete constantemente ao longo do desenvolvimento da narrativa. No Evangelho de Marcos, o termo mais repetitivo é o termo grego eutus, que traduzido é o termo imediatamente. Você vai ver esse termo repetindo de maneira constante no Evangelho de Marcos, porque a proposta do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus em movimentação. Marcos apresenta Jesus como uma pessoa que estava em constante ação. Por isso que o Evangelho de Marcos, ele descreve muito mais milagres. Você vai ver Jesus curando demônios, Jesus curando enfermos, Jesus expulsando demônios, Jesus curando enfermos, Jesus ajudando os pobres, Jesus se relacionando com as questões sociais, justamente porque a proposta do Evangelho é apresentar Jesus em constante movimentação. No contexto amplo, antes de iniciar a nossa exposição no versículo aqui 18 de Marcos, é necessário que a gente veja o que estava acontecendo, ocorrendo antes, para que Jesus então fosse indagado por essas pessoas acerca do jejum. Antes disso acontecer, é registrado o chamado de Levi, para ser mais preciso, o chamado de Mateus. Jesus tinha visto Mateus na coleteria, então chama Mateus para servi-lo, para ser o seu discípulo. E quando isso acontece, Mateus ele não consegue conter tamanha alegria por ter sido chamado por Jesus, porque Mateus ele reconheceu já de primeira instância a messianidade de Jesus, tanto é que o Evangelho de Mateus tem como propósito apresentar Jesus como o Messias, o rei prometido, aquele que haveria de vir. Mateus então, não conseguindo conter essa alegria por finalmente contemplar a face do Messias, ele então decide fazer um banquete na sua casa. E Mateus, fazendo esse banquete, ele convida diversas pessoas para estar participando, inclusive ele convida o próprio Senhor Jesus, assim como também os seus discípulos. Então provavelmente essa indagação acerca do jejum, ela ocorreu nesse ambiente de festa que estava ocorrendo ali na casa de Mateus, ou mais preciso, Levi. E três pessoas aqui no versículo 18, dois grupos, para ser mais específicos, merecem destaque. Logo aí no versículo 18, é dito assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Dois grupos aqui, como eu disse para vocês, eu quero destacar. O primeiro grupo é o grupo de João Batista, os discípulos de João. Não há muitas informações acerca dos discípulos de João, a não ser ali no início dos evangelhos, onde é descrito que João está no deserto batizando, e que ali os seus discípulos se faziam presente. E também numa outra
numa outra ocasião em que o João, ele um pouco em dúvida acerca da messianidade de Jesus, envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era mesmo aquele que haveria de vir, a qual havia sido predito no Antigo Testamento. Então a única menção dos discípulos de João que nós encontramos são nessas ocasiões. Contudo, o segundo grupo, que é o grupo dos fariseus, ele já era um grupo extremamente conhecido, e que vale a pena a gente fazer um breve relato acerca desse movimento farisaico. A origem desse movimento se deu-se na época da revolta macabeia, em 168 a.C. Foi liderada por um homem conhecido como Yehudá Macabe, que basicamente seria Judas Macabeu. O motivo dessa revolta era justamente a helenização. A helenização era um programa que foi convocado, que foi promulgado por Alexandre o Grande. Ele tinha como propósito tornar todas as nações que havia ali ao seu redor, que todas essas nações elas absorvessem a cultura grega para si. Ele queria que houvesse uma cultura padrão, e que essa cultura deveria ser a cultura grega, porque na opinião de Alexandre o Grande, era a cultura mais bela e sofisticada que existira naquele período. Então a helenização era justamente isso, era tornar todos os povos, basicamente, amantes da cultura grega, ou seguidores da cultura grega. Porém, como eu disse para vocês, aconteceu uma revolta, conhecida como Revolta Macabeia, que foi liderada por esse Judas Macabeu. Ele conseguiu vencer o sucessor de Alexandre o Grande, que era Antíoco Epifânio, que assumiu o reinado bem depois de Alexandre o Grande. E Antíoco Epifânio, ele era um comandante muito cruel, era um ditador sem piedade nenhuma, um homem totalmente ímpio. Judas Macabeu, ele causa essa revolta, ele vence o Império Seleucida, que era um império que estava forçando os judeus a essa helenização, e ele então restaura os sacrifícios no templo, ele restaura todos aqueles costumes judaicos que haviam sido perdidos e que haviam, na verdade, sido proibidos pelos impérios dos Seleucidas. Os judeus eles estavam impedidos de praticarem a sua religião, justamente por causa dessa helenização. Contudo, Judas Macabeu vence esse exército, e então ele restaura tudo aquilo que havia sido proibido e havia sido perdido. E com essa restauração do templo, dos sacrifícios, da adoração judaica, alguns grupos surgiram. Por exemplo, um deles é os saduceus. Os saduceus, eles eram homens extremamente políticos, muito aristocratas. Eles eram amantes da política, e eles acabaram dominando a área mais governamental de Israel. Enquanto que os fariseus, eles passaram a dominar a área religiosa. Eles se preocuparam mais em restabelecer a vida piedosa dos judeus, em restabelecer novamente o apego à Torá, o ensino da Torá, a lei de Moisés. Eles queriam trazer novamente aquela vida semítica, judaica, que havia se perdido devido aí a essa helenização. Então os judeus, eles eram no seu início um movimento extremamente zeloso. Eles tinham um objetivo, um intuito nobre, que era justamente trazer a piedade para o povo de Israel. O problema começa quando surge a tradição oral. A tradição oral, ela foram as interpretações que os rabinos teve acerca do Antigo Testamento, acerca da Torá. Ficou conhecida como tradição oral, e o problema começou aí, porque veja bem, nós homens, nós somos pecadores. Então nós nunca teremos, em certos assuntos, uma interpretação que seja de fato real e coerente com as Escrituras. E devido a isso, então, a tradição oral, ela acabou trazendo alguns conceitos para dentro da vida judaica, que a lei de Moisés jamais prescreveu. E um dos exemplos, claro, é justamente o jejum.
Enquanto que a lei de Moisés prescrevia que o jejum deveria ser feito em dias, em épocas específicas, como calamidade pública, guerras secas, em momentos de profunda contrição, em situações de enfermidade e etc. O jejum, a lei de Moisés prescrevia que fosse feito nessas épocas, nesses períodos, e não algo regrado, algo obrigatório, não como algo que demonstrasse piedade, mas como algo, como um meio de demonstrar uma profunda constrição ou tristeza por alguma coisa que estava ocorrendo, tanto na vida como na sociedade. Bom, a tradição oral dos rabinos, como eu disse para vocês, ela foi problemática porque ela trouxe conceitos e regras que não existia na lei de Moisés, justamente para demonstrar, para requerer das pessoas que elas voltassem a ser pessoas devotas a Deus, pessoas que amassem a Deus, pessoas que andassem em santidade a Deus, que honrassem o nome de Deus. O problema é que o jejum acabou se tornando uma regra, o jejum acabou se tornando obrigatório, o jejum acabou se tornando um legalismo. O jejum acabou se tornando um meio de alcançar favor de Deus, de se alcançar algo de Deus. O jejum se transformou em uma moeda de troca. Se eu fizer isso, então Deus vai me abençoar com isso. O jejum ele deturpou-se ao longo do tempo devido a essa tradição oral. E a gente consegue perceber isso muito bem na parábola do fariseu e do publicano, registrado em Lucas, porque lá você percebe que o publicano, ele chega diante de Deus, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Ele reconhecia que ele não tinha nada para oferecer para Deus, para que Deus então lhe fizesse algo em troca. Já o fariseu não, o fariseu ele estava confiado na sua própria justiça. Então ele bate no peito dizendo que: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego o meu dízimo, tanto do endo como do cominho, eu faço todas essas práticas que a lei prescrevia e que os rabinos também prescreveram. Então o que ele estava buscando na verdade era uma autoproclamação, era uma justiça própria, ele estava se apoiando nas obras que ele fazia, nas práticas que ele então exercia. A confiança dele não estava em Deus e no que Deus poderia fazer para ele, mas no que ele poderia fazer para Deus e no que Deus retribuiria por aquilo que ele tinha feito. O fariseu, ele acreditava que ele conseguiria uma certa absolvição de Deus, devido ao fato dele jejuar 3 vezes na semana, o fato dele orar, o fato dele fazer vigílias e etc. Contudo, nós sabemos que não há nada em nós que Deus olhe e diga: não, eu vou dar isso para ele porque eu vejo nele uma justiça, porque eu vejo nele uma santidade. De maneira alguma. Deus, quando Ele nos dá algo, quando Ele faz algo por nós, é porque Ele vê a justiça do Filho em nós, porque Ele vê a imagem do Filho em nós, e é isso que faz com que Ele faça algo para nós. Não são as nossas práticas, não são as nossas obras, não é nada do que a gente faça para Deus, unicamente pela sua misericórdia. Por isso que o publicano ora: Senhor, tem misericórdia de mim, porque é só a misericórdia de Deus que poderia então nos dar alguma coisa, porque nós não temos nada para oferecer para Deus. Outro fator que a gente deve ressaltar aqui é que seria muito incoerente Jesus impor para os seus discípulos o jejum, justamente porque Jesus era o noivo. Jesus ele vai introduzir aqui novamente uma parábola sobre o casamento. Se você observar bem ao longo dos evangelhos, Jesus constantemente utiliza o casamento como uma forma de ilustração do reino de Deus, das relações do reino com o homem e etc. Porque o casamento, ele era uma instituição divina. Deus criou o casamento.
E o casamento foi a melhor ilustração, que foi uma das ilustrações mais constantes que Jesus usou nos evangelhos. E aqui novamente Jesus introduz essa ilustração, dizendo que qual que é o sentido dos meus discípulos jejuarem se o noivo está presente com eles? Mas seria totalmente compreensível que os discípulos de João, eles jejuassem, porque João naquele momento, ele era apenas amigo de Jesus, ele não tinha sido convidado por Jesus. Mas os discípulos não, os discípulos, eles eram convidados de Jesus. E no casamento judaico, os convidados, eles têm uma única tarefa no casamento: apenas desfrutar do casamento, apenas se alegrar com o noivo. Os convidados no casamento judaico, eles têm apenas que contemplar a festividade, eles têm apenas que entrar em entranhas felicidades com o noivo e com a noiva. Eles não têm que fazer absolutamente nada, eles só têm que curtir o casamento, a alegria com o noivo. E é por isso que Jesus vai dizer: não há necessidade dos meus discípulos jejuarem nesse momento, porque não é hora para isso. O noivo está no meio dele, é momento de festa, é momento de alegria, não há necessidade de jejuar. Porque o jejum, ele tinha como propósito uma contrição, um arrependimento, um sentimento profundo de arrependimento, de afetos. Então não há necessidade de jejuar nesse momento, porque o convidado, o noivo, se faz presente. Todavia, Jesus profetizando acerca do seu sacrifício, ele diz: mas haverá um tempo em que o filho será tirado, o filho se ausentará. E aí nesse momento então, quando isso acontecer, os discípulos, os convidados, deverão então voltar a jejuar. Todavia, esse jejum não vai ser mais como um jejum antigamente, vai ser um jejum totalmente distinto do jejum que era anteriormente. O jejum fabricado pelos judeus, pela tradição oral, era um jejum, como eu disse para vocês, que tinha como alvo a autoproclamação, que tinha como alvo um alcance de justiça, uma demonstração de religiosidade hipócrita. Mas o jejum a partir de Cristo agora, ele ganha um novo sentido. Ele demonstra a nossa insuficiência, a nossa capacidade, a mortificação da nossa carne, em prol de uma elevação do nosso espírito. Em Cristo, ele tem um sentido totalmente diferente. Ele ganha uma nova cara. E Jesus aqui, ele continua usando agora duas parábolas breves, porém que nos ensina bastante. Ele vai falar sobre a parábola do odre, e depois ele vai falar sobre a parábola da roupa, ou da túnica. O odre, ele era um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, que ele tinha como intuito transportar líquido. Então ele servia tanto para transportar azeite, como para transportar leite, para transportar água, para transportar queijo, para transportar manteiga. Mas geralmente o odre, ele servia para transportar vinho. Os nômades, por exemplo, quando eles iam peregrinar para outro local, eles enchiam esse odre de vinho, para que eles então tivessem um líquido ali para satisfazer a sua sede durante aquele período extenso de caminhada pelo deserto. O problema é que conforme esse odre fosse sendo usado, ele acabava perdendo a elasticidade. Ele acabava perdendo a eficácia da fermentação do vinho. Então o que acontecia? O odre já desgastado de longas viagens, recebesse um vinho novo, ele romperia, porque o vinho novo, ele tem uma fermentação
muito grande, uma fermentação elevada. E o odre que já estava totalmente velho, totalmente sem elasticidade, totalmente sem eficácia para fermentar esse vinho, ele acabava se rompendo e o vinho ia ao chão. Então era necessário colocar sempre o vinho novo no odre novo. Da mesma forma, não se fazia naquele período remendo velho para se colocar em roupa nova. Primeiro por quê? Primeiro porque a veste nova, ela tem toda aquela elasticidade, enquanto que o remendo velho, ele já não possui mais isso. Já é uma roupa desgastada, é uma roupa que já está enrugada. Então se você faz esse remendo velho numa roupa nova, acaba que a roupa acaba se rompendo. E você perde toda a roupa. Então era necessário você fazer um remendo novo para se colocar em vestes novas. O princípio estabelecido aqui, nessa breve parábola que Jesus apresenta, ele traz diversas aplicações, mas inúmeras aplicações que a gente pode fazer com essas parábolas. A gente nunca pode se esquecer dessa verdade de Cristo, porque ela tem causado grandes males para a igreja, ela tem prejudicado grandemente a igreja. A tentativa de conciliar o remendo novo com a vestes velha tem acontecido desde os primórdios da igreja. Quando você pega o Novo Testamento, as igrejas da Galácia, elas estavam querendo fazer um remendo. Porque os Gálatas, infelizmente, eles estavam querendo conciliar o judaísmo com o evangelho de Cristo. Você percebe ali no livro de Gálatas que ao mesmo tempo que eles queriam batizar, eles também queriam circuncidar. Ao mesmo tempo que eles queriam manter as práticas cristãs, como amor, fé, piedade, eles também queriam manter viva a chama das leis cerimoniais, das leis dietéticas, dos rituais judaicos. Posteriormente, na história da igreja cristã, você vê isso acontecendo. Vinho novo sendo colocado em odre velho. Quando Constantino, juntamente com Atanásio, faz do cristianismo a religião oficial do império. E aí entra para dentro da igreja todo tipo de paganismo romano. O cristianismo, o evangelho, ele perde a sua pureza e começa a haver uma mescla, uma harmonização do paganismo com o cristianismo. Embora nós comemoramos o Natal, nós sabemos que o Natal ele foi colocado no dia 25 de dezembro, justamente porque era um dia em que os romanos comemoravam e veneravam o Deus Sol. Mas nessa tentativa de conciliar o cristianismo, mudou-se o nascimento de Jesus para o dia 25 de dezembro. Isso aí, meus irmãos, é fazer o quê? É colocar remendo velho em roupa nova, vinho novo em odre velho. E hoje, no século 21, as coisas não mudaram. Basta olhar ao nosso redor para a gente perceber milhares e milhares de cristãos que têm tentado conciliar uma vida mundana com uma vida cristã. O mundanismo ele tem se tornado uma religião. Muitos cristãos que estão dentro do corpo de Cristo têm trazido valores, têm trazido preceitos, têm trazido regras lá do mundo e tentando harmonizar com padrões das Escrituras. Então hoje você vê diversos cujos cristãos tentando defender aborto por meio da Bíblia, tentando defender homossexualismo da perspectiva das Escrituras. É novamente a ideia de trazer vinho novo para se colocar em odre velho. Nós não podemos fazer isso.
Porque Cristo, Ele inaugura o reino de Deus. Esse vinho novo que Jesus está trazendo, que Ele diz aqui estar trazendo, é o reino de Deus que Ele está inaugurando. Ele está abrindo as portas do reino e dizendo: olha, eu trago para vocês uma nova perspectiva, eu trago para vocês uma nova realidade das coisas. Tudo isso que vocês têm vivido, praticado, todo esse odre velho que se transformou essa religião que vocês estão, deixa eu dizer para vocês, eu trago um vinho novo, boas novas, uma boa notícia. Só que essa boa notícia não cabe dentro desse odre velho, desse judaísmo fossilizado. É necessário que vocês se transformem em odres novos para receber essa nova notícia. É necessário que vocês sejam um receptáculo novo para receber esse vinho novo. Esse reino de Deus que Jesus inaugura, ele nos leva a um novo patamar de vida, a um novo patamar de prática, a um novo patamar de pensamento. E o reino de Deus, ele é tão sublime, é tão esplêndido, que ele não pode se reduzir a simples práticas, a simples regras, a simples conjunto de valores. Não. Eu não estou dizendo que o cristianismo não tem preceitos, não tem um conjunto de valores. Tem sim. A gente encontra isso, não como no Antigo Testamento, de maneira mais estruturada, mas a gente encontra sim no Novo Testamento um conjunto de regras, de valores, que a gente deve seguir. Porém, a confiança da nossa salvação, da nossa justificação não está no que nós estamos praticando, mas unicamente na fé de Jesus Cristo. Essas práticas, elas apenas evidenciam a nossa confiança e fé na pessoa de Jesus. Diferente do judeu que queria, por meio dos seus jejuns, das suas orações, das suas vigílias, ser justificado, ser considerado justo, demonstrar piedade. No vinho novo que Jesus apresenta, essa nova realidade do reino de Deus, as nossas práticas, elas ficam em segundo plano, as nossas obras ficam em segundo plano, e a fé na pessoa de Jesus Cristo é o alvo principal. Em Cristo, meus irmãos, a vida religiosa, ela ganha um novo sentido. Nós devemos abandonar nossa autojustificação, a nossa autopromoção por meio dessas práticas. Devemos ter cuidado para não cairmos no legalismo, que foi o que aconteceu com estes judeus, foi o que aconteceu com o farisaísmo. Caíram no legalismo, acreditando que o conjunto de regras e práticas que eles faziam todos os dias, sem cessar, em dias específicos, em datas específicas, em horas específicas, utilizando os materiais específicos, os levariam para um patamar a mais, os absolveria. Eles erraram nisso, porque o vinho novo que Jesus nos traz, ele é um vinho que ele não pode ser reduzido a isso. O vinho novo, ele nos torna um receptáculo novo. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, na carta aos Coríntios, que agora nós somos uma nova criatura. Nós somos um receptáculo novo. Um receptáculo onde o vinho, o Espírito, o reino de Deus pode habitar em nós. Nós somos novas criaturas, nós somos odres novos. Jesus Cristo nos vestiu com roupas novas. Então, meus irmãos, nós devemos parar de trazer velhos hábitos que a gente praticava antes do nosso encontro com Cristo e da nossa entrada no reino de Deus. Quando nós estamos diante da porta do reino que Jesus nos apresenta, os nossos velhos hábitos, eles devem ficar para trás. As nossas velhas práticas devem ficar para trás.
e uma pessoa nova deve ressurgir. Que nós possamos, meus irmãos, nesse momento refletir acerca de como nós temos levado a nossa vida cristã. Se a gente tem de fato vivido uma vida nos padrões do reino de Deus. Se a gente de fato abandonou todas aquelas regras bobas e valores mundanos que antigamente a gente acreditava ser o ideal para se viver. Jesus Cristo, ele apresenta o ideal, o valor que nós devemos andar, que são valores eternos, que são ideais eternos. Jesus, ele nos apresenta uma espiritualidade totalmente distinta daquela que nós acreditávamos ter. Será que de fato, meus irmãos, nós abandonamos esse mundanismo? Será que de fato a gente abraçou a boa notícia que Cristo trouxe? Será que de fato a gente vem até o culto a Deus não como mera obrigação, mas porque agora Cristo, ele nos adentrou nesse reino e nós não precisamos mais pagar absolutamente nada para poder entrar, porque ele pagou tudo? A gente tem um acesso liberado por meio da cruz de Cristo? Irmãos, devemos abraçar as boas novas do Senhor Jesus, o vinho novo que Ele nos ofereceu, as roupas novas que Ele nos cobriu. Façamos isso, abandonemos o mundanismo, abandonemos esse legalismo e vivamos segundo os ideais e padrões das Escrituras. Se fazermos isso, nós estaremos então honrando o nome do Senhor e vivendo de acordo com o reino de Deus que Ele inaugurou e Ele nos adentrou. E Ele então, um dia nos buscará e nos levará para habitar nesse reino de maneira completa. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor inaugurou esse reino maravilhoso. O Senhor nos fez adentrar por esse reino. O Senhor pagou a nossa entrada por meio do sacrifício da cruz. Mas infelizmente, Senhor, devido à nossa pecaminosidade, diversas vezes, nós acabamos tentando remendar, conciliar práticas e hábitos que nós já deveríamos ter abandonado com o seu Evangelho. Tentamos justificar esses atos com o seu Evangelho. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, assim como o Senhor teve daquele publicano na parábola que Jesus contou. Aquela mesma misericórdia tenha para conosco, Senhor. Por essa vida que nós, às vezes, infelizmente, vivemos para Ti, uma vida que às vezes está pautada no legalismo, aonde as nossas regras e práticas se tornam um meio de demonstrar piedade, religiosidade, e não são mais uma evidência da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a confiar somente no Seu poder, e não nas nossas práticas e no nosso conjunto de valores. Nos ajude, Pai, a fazer com que o nosso coração esteja suscetível a receber esse vinho novo que o Senhor nos ofereceu, e que nós possamos ser revestidos com a roupa nova que o Senhor tem preparado para nós. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.